E aí? Hoje a gente vai mergulhar no Império Invisível, um que governa o nosso planeta há bilhões de anos. É uma forma de vida que funciona numa escala de tempo e de espaço que, sinceramente, desafia a nossa imaginação. Então, se prepara para conhecer o incrível reino das bactérias. Olha, só para a gente ter uma ideia, as bactérias estão na Terra há uns 3 bilhões de anos. Sabe o que isso significa? Se a história do nosso planeta fosse um livro, a humanidade seria tipo a última palavra da última página. Já as bactérias, elas escreveram quase todos os capítulos. E não é só que elas estão por aí há muito tempo, não. Elas conquistaram absolutamente tudo, desde fontes termais fervendo, passando por lixo radioativo, até o gelo lá do Ártico e o interior do nosso próprio corpo. A capacidade de adaptação delas é, assim, impressionante. Essa onipresença toda levanta uma questão que é fundamental e que vai guiar a nossa conversa de hoje. Com um poder tão grande, tão invisível, as bactérias são nossas aliadas ou nossas adversárias na história da vida? Para a gente conseguir responder essa pergunta, primeiro a gente precisa entender o que faz delas sobreviventes tão perfeitas. Qual é o segredo por trás de tanto sucesso? Bom, um dos segredos é a velocidade. Através da fissão binária, uma única bactéria pode virar milhões em questão de horas, criando clones perfeitos de si mesma. Mas elas também têm um truque para garantir a diversidade, que é a conjugação. É como se elas trocassem umas cartas genéticas entre si, sabe? Isso garante que a população inteira consiga se adaptar a novos desafios. A relação delas com o oxigênio também é fascinante. As aeróbicas, bom, precisam dele para viver, igual a gente. Já as anaeróbicas, para elas, oxigênio é veneno. Elas preferem usar processos como a fermentação. E ainda tem as flex, as anaeróbicas facultativas, que se viram em qualquer cenário, com ou sem oxigênio. É a versatilidade na sua forma mais pura. O kit de sobrevivência delas é imenso. Elas vêm em formatos diferentes para funções diferentes. Tem métodos de nutrição que vão desde caçar a própria comida até produzir. E o que talvez seja o mais incrível de tudo, a capacidade de formar esporos. É, basicamente, uma cápsula do tempo biológica que permite que elas fiquem ali, esperando por condições melhores, por centenas de anos. Ah, e se não tiver luz do sol para fazer fotossíntese? Sem problema nenhum. A quimiossíntese permite que elas criem energia a partir de reações químicas. Isso mostra o quão engenhosas elas são. Pensa só, bactérias lá no fundo do oceano, perto de fontes termais, usando enxofre para viver. Elas não precisam do sol, elas criam o próprio caminho. Com essa capacidade toda de sobrevivência, vamos ver como elas usam isso de formas que são vitais para nós e para o planeta inteiro. Vamos analisar agora o argumento de que elas são amigas. O ponto principal é este. Sem as bactérias, a vida como a gente conhece simplesmente pararia. Elas são as grandes recicladoras do planeta. Elas decompõem tudo que morre e devolvem nutrientes essenciais para o solo. As cianobactérias, há bilhões de anos, literalmente criaram a atmosfera rica em oxigênio que a gente respira hoje. E dentro do nosso corpo, são parceiras vitais, ajudando a gente a digerir comida e a produzir vitaminas. Mas essa mesma habilidade extraordinária para sobreviver e se multiplicar, essa resiliência toda que sustenta a vida, também tem um lado bem sombrio. Vamos agora virar a moeda e explorar o outro lado. Como essas mesmíssimas características podem transformar as bactérias numa ameaça microscópica? As bacterioses são as doenças que elas causam. Aquela inflamação que a gente sente é, na verdade, o nosso corpo lutando contra uma invasão. É difícil imaginar isso hoje, mas por milênios, um simples corte na pele podia ser uma sentença de morte, uma porta de entrada para uma infecção que ninguém conseguia controlar. O arsenal delas é variado e pode ser bem letal. Doenças como a tuberculose se espalham pelo ar que a gente respira. A cólera contamina nossa água. Outras, tipo botulismo, se escondem na comida. Cada uma delas explora uma vulnerabilidade diferente do nosso jeito de viver, mostrando como as estratégias de sobrevivência delas podem ser devastadoras para nós. Vamos usar o tétano como exemplo prático. O problema principal não é nem a bactéria em si, mas a toxina que ela produz. Os esporos entram por um machucado, a bactéria acorda e libera uma neurotoxina que ataca nosso sistema nervoso. Ela bloqueia os sinais que fazem os músculos relaxarem. O resultado? Uma rigidez muscular terrível e paralisia. É um exemplo perfeito de como a biologia delas pode se tornar uma arma. Então, de um lado, elas são as arquitetas da vida. Do outro, causam doenças. Como a gente concilia essas duas realidades? Isso nos leva para nossa relação complexa, para nossa coexistência num mundo que, na verdade, pertence a elas. A grande virada de chave para a humanidade foi a descoberta dos antibióticos.
Pela primeira vez na história, a gente tinha uma ferramenta para lutar contra essas infecções de frente. Isso mudou a medicina e a nossa expectativa de vida de uma forma radical. Isso nos traz de volta para a nossa pergunta original. A verdade é que a pergunta talvez esteja mal formulada. As bactérias não são boas ou más, elas simplesmente são. Elas seguem as regras da evolução, da sobrevivência. São uma força da natureza, tipo a gravidade ou o tempo. Elas são indiferentes às nossas classificações de certo ou errado. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Elas estavam aqui muito antes de nós e muito provavelmente vão continuar aqui muito depois. Nós desenvolvemos antibióticos, mas elas desenvolvem resistência. Numa escala de tempo geológica, a questão não é como a gente controla elas, mas sim como a gente continua se adaptando para coexistir com as verdadeiras e invisíveis governantes deste planeta.